Paz do Senhor, meu irmão, você que está vendo esse vídeo, você que de alguma forma chegou até aqui, vamos separar um rápido momento aí, uns minutinhos, para a gente meditar aqui na palavra do Senhor e quem sabe aí o Espírito Santo vai ministrar algo no seu coração, por isso eu tenho certeza que o Senhor pode abençoar a sua vida através dessa rápida palavra que nós vamos aqui compartilhar com você. Se você tiver como, abra a sua Bíblia Sagrada aí, lá no Salmo 13, Salmo de número 13, ali no Antigo Testamento, né? Salmo 13, bem no início do livro, nós vamos estar meditando aqui no que esse Salmo tem para nós, qual é a mensagem que ele traz para a nossa vida nesses dias. Salmo 13 vai dizer o seguinte: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Meus irmãos, Salmo 13, ele foi escrito pelo rei Davi, né? Nós não temos aqui maiores contextualizações ali do Salmo, mas ele foi escrito por Davi e tudo indica que ele foi escrito em um período de dificuldade que Davi passava. E é interessante que o versículo 1 e o versículo 2 do Salmo, eles iniciam com um lamento, né? Davi ele começa a dizer até quando. E lamento aqui, a palavra lamento, nós temos que entender como se ele fosse uma queixa. Davi ali, o salmista, ele está se queixando de uma situação ruim que ele está enfrentando. E pelo teor do Salmo, no início aqui, nós vamos ver que essa situação que Davi tem enfrentado não é uma situação corriqueira ou simples, mas parece que ele tem enfrentado esse mal, esse problema, há vários e vários dias, porque ele inicia o seu Salmo dizendo, até quando? Né? Quando se usa essa expressão até quando, se denota que tem se passado muito tempo onde a pessoa tem suportado ali algum problema, alguma dificuldade, e aí ele chega nesse momento e fala, olha, até quando? Até quando que eu vou suportar isso? Né? Então o salmista ele inicia aqui com um lamento. E é interessante, meus irmãos, que o lamento na Bíblia, ele está presente em vários lugares, não somente no livro de Salmos, mas nós temos um livro específico na Bíblia sobre lamento, que é o livro de Lamentações de Jeremias. E aí, quando nós entendemos o que é o lamento, nós devemos fazer uma distinção entre lamento, entre se lamentar e entre murmurar, entre murmuração. Lamentação é uma coisa e murmuração é outra. De uma forma mais didática, nós podemos entender que a lamentação é quando eu estou me queixando para Deus. A lamentação é quando eu estou falando, olha, eu estou sofrendo, eu não estou dando conta, Deus, me ajude. Então eu estou dirigindo as minhas petições, dirigindo o meu sofrimento para Deus. A murmuração, diferentemente da lamentação, é uma queixa que é feita contra Deus. Enquanto a lamentação é para Deus, a queixa ela é contra Deus. A murmuração é uma queixa contra Deus. Eu começo a culpar Deus pelo mal, eu começo a querer virar minhas costas para Deus, e a gente vê isso claramente quando Israel está ali no deserto, passando por momentos difíceis, e eles se queixam contra Deus, e dizem que agora tem saudade do Egito, que não queriam ter saído do Egito, e por aí vai. Irmãos, a murmuração é um pecado grave. A murmuração é um pecado que te distancia de Deus e te põe contra Deus. Agora, a lamentação é uma forma de orar,
A lamentação é uma forma de eu me queixar, de eu contar os meus problemas para Deus e de eu pedir a Ele auxílio. Quando nós lemos o livro de Lamentações de Jeremias, nós vamos ver o profeta Jeremias se lamentando de várias coisas. O profeta Jeremias, ele tece uma série de lamentações. Ele fala, olha, está acontecendo muita coisa ruim, aconteceu coisas ruins, né, e tal. Só que sempre ele fala na esperança em Deus. E aí quando nós olhamos para esse salmo, meus irmãos, a gente vê que o salmista ele estava lamentando. Só que no versículo 3 ele se volta para Deus. Ele apresenta esse lamento, essa queixa, em forma de oração para Deus. Porque ele sabe que Deus é o único que pode solucionar o seu problema. Muitas vezes, irmãos, a gente se lamenta para todo mundo. A gente conta nossos problemas para todo mundo. Mas nós não dirigimos esses problemas para Deus. E nós estamos vivendo uma época de crise social, de crise na saúde, né, que tem afetado a igreja, que tem afetado todos os setores da sociedade. Estamos vivendo uma época em que nós precisamos nos lamentar. E lamentar para Deus. Olhar para o Senhor, se humilhar diante dele em misericórdia e falar, Senhor, até quando? Até quando vamos passar por esse momento de luta? Até quando estaremos passando por esse momento de sofrimento? É o Senhor que tem que estar conosco, ajuda-nos. E o salmista faz isso no versículo 3, quando ele diz, atenta para mim, responde-me, ó Deus. Ele está falando com Deus, ele está pegando a sua queixa, ele está pegando a sua dor, o seu lamento e apresentando para o Senhor, pedindo que Deus possa responder a ele, pedindo que Deus possa o ajudar. E essa é a segunda parte do salmo. Se a primeira parte, o salmista ele está se queixando, ele está se lamentando, agora ele pega a sua queixa, ele pega o seu lamento, ele pega a sua dor e transforma isso em oração. Eu e você, meus irmãos, precisamos aprender a pegar o nosso sofrimento, a pegar os nossos problemas, a pegar as nossas dificuldades e transformá-las em oração para Deus. Expor para Deus de forma sincera, Senhor, eu não dou conta, Senhor, se o Senhor não me abençoar, se o Senhor não me ajudar, eu não consigo, Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo, Senhor, eu não entendo por que eu estou sofrendo isso, mas eu quero confiar no Senhor, eu quero entregar isso nas mãos do Senhor. E o salmista ele faz isso. A partir do versículo 3, ele entrega isso para Deus. Ele se queixa, ele fala dos seus inimigos, ele está contando para Deus os motivos do seu lamento. E eu e você precisamos fazer isso. Eu e você temos que ter esse hábito de chegar para Deus e falar ao Senhor e clamar a Ele. E não murmurar, e não, de alguma forma ou outra, distorcer essa questão. Mas apresentar para o Senhor o nosso sofrimento, ser sincero. Senhor, eu tenho sofrido, mas eu creio que o Senhor é que pode me ajudar. É o Senhor que pode vir ao meu auxílio. É o Senhor que vem ao meu socorro. Eu posso até pedir para que um irmão ou outro ore por mim. Eu posso até compartilhar a minha dor com um outro irmão, com alguém. Isso é bom. A Bíblia diz que nós temos que compartilhar as nossas tristezas, as bênçãos e as lágrimas e por aí vai. Porém, eu tenho que entender que é somente Deus que pode intervir na minha situação. Então eu tenho que dirigir a Ele o meu lamento. Eu tenho que dirigir a Ele as minhas dores. E aí, meus irmãos, na terceira e última parte do Salmo, nós vamos falar aqui sobre confiança. Né? Se na primeira parte o salmista está lamentando, se na segunda parte ele pega o lamento, ele pega toda a sua queixa, transforma isso em oração, na última parte do Salmo, lá no versículo 6, nós vemos a confiança do salmista. Ele diz que ele cantará ao Senhor, porque o Senhor tem feito bem. Quando essa expressão cantarei ao Senhor, nós podemos entender muito como uma expressão de gratidão. Porque ele sabe que Deus vai intervir ao seu favor. Ele sabe que Deus vai ouvir a sua oração. Ele sabe que Deus, de alguma forma, vai ajudá-lo nesse momento de sofrimento. Então, esse cantarei aqui que nós vemos no versículo 6 é uma expressão de gratidão que o salmista faz para com Deus. E eu e você, meus irmãos, somos convidados a sermos gratos ao Senhor todos os dias. Apesar das lutas e das dificuldades, meu irmão, nenhuma luta, nenhum problema, nenhuma dificuldade vai separar você da comunhão com Deus. Vai separar você do amor de Cristo. Por mais que você possa estar passando um momento difícil, por mais que nós estamos passando um momento de pandemia, de dificuldade, meu irmão em Cristo, isso não separa você de Deus. Isso não separa você de falar com Deus. Isso não separa você de estar na presença dEle, pois um vivo caminho foi aberto para que nós possamos estar diante do Senhor.
Então, entenda que nós temos que ser gratos por isso. Por mais que há problemas, por mais que há dor, por mais que exista o sofrimento, irmão, existe dentro do sofrimento uma oportunidade para que eu possa dobrar os meus joelhos, falar com Deus, clamar a Ele, buscar a Ele, entender que Ele me ouve, entender que Ele me atende, entender que Ele vai me dar força, entender que eu só vou vencer todas as situações que eu posso enfrentar por conta dEle, da misericórdia dEle, da bondade dEle, porque Ele é um Deus bom, Ele é um Deus que reina, Ele é um Deus que tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Meu irmão, que possamos lamentar para Deus, que possamos verdadeiramente colocar diante dele as nossas dores. Falar para ele, Senhor, está difícil. Senhor, não estou dando conta. Senhor, os meus inimigos estão contra mim. Senhor, a minha força está se acabando. Mas eu cantarei ao Senhor. Eu confio na tua graça. Eu sei que quem dá a última palavra é o Senhor. Meus irmãos, que o Espírito Santo nos ajude nesses dias difíceis, que possamos meditar nessa palavra e entender que o nosso lamento ele tem que ser transformado em oração. Eu não tenho que me queixar contra Deus, eu não tenho que murmurar, eu tenho que lamentar e falar para o Senhor aquilo que eu estou passando, sabendo que Ele me ouve e Ele me atende. Irmãos, que o Espírito Santo fale conosco, que o Senhor nos abençoe e até o próximo vídeo aqui no nosso canal, em nome de Jesus.